Existe uma verdade que quase ninguém percebe. Você não está vivendo apenas por você. Existe alguém no futuro. Alguém que talvez nunca conheça seu nome, mas que depende silenciosamente da pessoa que você decide se tornar hoje. E talvez seja exatamente por isso que existe esse vazio, essa inquietação, essa sensação de que alguma coisa está errada, mesmo quando tudo parece normal, porque existe uma parte sua tentando acordar antes que seja tarde demais. O ser humano moderno foi treinado para aliviar qualquer desconforto. Se dói, distraia-se. Se pesa, fuja. Se exige disciplina, abandone. Mas e se essa dor não for um erro? E se ela for um chamado? Os antigos hermetistas diziam que o universo inteiro é mental. Não no sentido superficial das frases motivacionais, mas em um sentido muito mais profundo. Tudo o que você chama de realidade talvez seja apenas um cenário criado para provocar consciência. Seu corpo, seus desejos, seus medos, suas perdas, suas obsessões, tudo, como um grande teatro invisível. Hermes Trismegisto ensinava que o universo existe dentro da mente do todo, uma manifestação mental, uma experiência, uma escola, e se isso for verdade, então nada entra na sua vida por acaso. Cada tentação existe para revelar seu nível de domínio. Cada dor existe para mostrar onde você ainda é escravo. Cada relação existe para revelar quem você realmente é. Nada é permanente. Tudo se dissolve. O objeto que você desejava desesperadamente um dia vira poeira. A pessoa que parecia indispensável desaparece. O prazer intenso perde força. O corpo envelhece. A fama desaparece. O ego desmorona. E então surge a pergunta que quase ninguém quer enfrentar. Se tudo passa, o que permanece? Os hermetistas responderiam: a consciência que você desenvolveu durante a experiência, nada mais. Por isso o autodomínio era tratado como algo sagrado, porque a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi contra a própria inconsciência. A maioria das pessoas acredita que liberdade é fazer tudo o que deseja, mas isso não é liberdade. Isso é escravidão sofisticada. O homem dominado pelos impulsos acha que escolhe, mas apenas reage. Reage ao prazer, ao medo, à carência, à validação, ao desejo sexual, ao vício emocional, à necessidade constante de distração. E então passa a vida inteira sendo conduzido por forças que nunca aprendeu a observar. Os antigos sabiam disso, por isso ensinavam: conhece-te, domina-te, transforma-te. Primeiro você observa, depois controla, então transcende. Esse é o caminho. Porque a energia mais poderosa do ser humano não é física, é mental, é emocional, é espiritual. Sua atenção cria a realidade dentro de você. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você repete, se fortalece. Aquilo que você aceita silenciosamente, se torna destino. E talvez o maior perigo seja exatamente esse. As ideias que você acredita serem suas, mas não são. Uma palavra, uma influência, uma imagem, um algoritmo, uma opinião lançada dentro da sua mente. E então você começa a alimentar aquilo. Os hermetistas comparavam isso a um ovo colocado no ninho errado. Você choca pensamentos que nunca nasceram da sua consciência. E depois sofre consequências que nem entende. Por isso o silêncio é tão importante. Por isso a solitude assusta tanto. Porque no silêncio você finalmente escuta o que existe dentro de você. E quase ninguém suporta isso. A maioria prefere ruído, o prazer rápido, a estimulação constante. Porque olhar para dentro exige coragem. Existe um motivo para tantos homens estarem exaustos, distraídos, fragmentados, sem direção. A energia deles está vazando em todas as direções. Desejo sem consciência, prazer sem propósito, consumo sem limite, estimulação infinita. E um homem sem direção interior se torna manipulável. Hermes dizia que tudo no universo obedece leis. Quando você flui com elas, existe harmonia. Quando você as viola, existe sofrimento. O problema é que o homem moderno quer violar leis internas sem sentir consequências. Quer excessos sem vazio. Prazer sem desgaste. Mas a alma cobra. E ela cobra no silêncio da madrugada. Naquele instante em que você percebe que se traiu novamente. Que prometeu disciplina e caiu outra vez. Que sabia o que deveria fazer, mas escolheu o caminho mais fácil. A mente argumenta, justifica, explica, mas o coração sabe. E ele continua pesando dentro do peito. Os antigos egípcios acreditavam que o coração era o centro da verdade do homem, porque ele reconhece quando você ultrapassa seus próprios princípios,
Você pode mentir para o mundo inteiro, mas não consegue mentir para si mesmo. Hermes ensinava que o universo pulsa como um coração, expande, recolhe, manifesta, dissolve. Tudo nasce, tudo retorna. E talvez seja por isso que existe essa saudade inexplicável dentro do ser humano. Uma sensação constante de estar longe de casa. Porque no fundo, a consciência busca retornar à origem, ao centro, ao uno. Mas para retornar, primeiro precisa despertar. E despertar dói. Dói perceber quanto tempo foi perdido. Dói perceber quantas escolhas vieram do ego. Dói perceber quanto potencial foi desperdiçado. Mas existe algo poderoso nisso. Porque no instante em que você percebe, você já não está completamente dormindo, talvez seja exatamente agora. Talvez esta seja uma dessas encruzilhadas invisíveis da vida. O momento em que você decide continuar sendo conduzido pelos impulsos. Ou finalmente assumir o comando da própria consciência. Porque ninguém virá salvar você, nenhum livro, mestre ou filosofia. A travessia é sua. E existe alguém esperando por isso. Seu eu futuro. Sim, pessoas que sua transformação irá alcançar. Você não faz ideia do impacto que um ser humano desperto pode causar. Mas primeiro você precisa parar de fugir de si mesmo. Precisa aprender a sentar no silêncio, observar os próprios pensamentos, dominar os próprios impulsos, recuperar sua energia, purificar sua mente, fortalecer sua vontade, sem pressa, mas sem pausa, porque o tempo continua passando, e enquanto muitos dormem, alguns começam a despertar. A pergunta é, de qual lado você está?